Sou abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, repouse em você, faça morada em você e em tua casa e em tua família, em nome de Jesus. Amém? É um motivo, assim, de muita alegria estarmos juntos para esse nosso momento de leitura diária com o missionário. Amados, é muito bom amar a palavra de Deus, sabe? É o melhor alimento que nós temos. Aleluia! A palavra de Deus me emociona. Gera no meu coração uma alegria inexplicável. Aleluia! Que você possa viver isso também. Viver essa alegria, essa satisfação, este prazer na palavra de Deus. Amém? Para isso, ame a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já fez o seu devocional? Tirou um tempo para buscar o Senhor, em leitura, em oração? Aquele momento gostoso, só você e o Pai? Se não, o Pai está esperando. O Pai, ele gosta de conversar. Ele gosta de dialogar. O Pai é comunicativo. Agora, ele comunica com quem se comunica com ele. Amém? Glória a Deus! Então, depois desse vídeo, tira o seu momento com o Senhor. Queridos, não substitua a tua vida com Deus por canais no YouTube, seja esse ou qualquer outro. Não, a vida com Deus, eu sigo um canal no YouTube. Não faça isso. Você precisa ter uma vida com Deus, você precisa congregar em uma denominação, não que ela te salve, mas é uma ordenância de Jesus por meio da sua palavra, lá em Hebreus 10, 25, quando a palavra de Deus diz para não abandonarmos os costumes de irmos aos cultos, de participarmos dos cultos, de estar envolvido na igreja, como já era a prática de alguns naquela época. E isso ganhou força e hoje nós temos um grande número de pessoas desigrejadas. É bem verdade que muitos acabam se desigrejando ou desviando da fé devido aos escândalos, devido, sabe, o rumo em que muitas lideranças estão tomando. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não serve ao homem. Não foi homem que morreu por você na cruz. Não foi homem pecador, homem, sabe, falho que morreu por você na cruz. Foi Jesus. Você tem uma aliança feita no sangue dele e ele jamais cairá. Ele jamais gerará escândalo. Então permaneça firme no Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa, que já não é um canal, é uma família. Porque é um privilégio, é um prazer ter você comigo todo dia, sabe? Nesse momento de leitura também, quando podemos, hoje não vamos ter a nossa live, porque eu vou estar num compromisso, você vai estar assistindo esse vídeo agora de manhã, hoje, segunda, e eu vou estar num compromisso, né, de um trabalho de 6 da manhã e 6 da tarde, por isso a gente não vai ter o nosso momento de reflexão na palavra, tá bom? Mas eu espero que você tenha aí uma segunda-feira abençoada, de livramento, de milagre, de testemunho do que Deus tem feito e vai fazer na tua vida. Inscreva no canal se você não é inscrito. Ama a palavra de Deus, se inscreva. Não ama? Se inscreva para aprender a amar. Sabe? Compartilhe o link do canal com mais pessoas. Deixa o like assim, ó. O joinha tá bem aí, no cantinho aí da sua tela. Aparece um dedinho assim. Aperte nele aí para você dar o like. Também na página de comentários, comente, glória a Deus, aleluia, comente alguma coisa, um pedido de oração, testemunha, algo que Deus tem feito na tua vida. Você é livre, meu irmão, para comentar, fazer um comentário no vídeo, amém? Então, a nossa leitura de hoje, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Terminamos ontem a palavra de Deus dizendo que Paulo, ele ia começar a discursar. Terminamos ontem o capítulo 21, dizendo que Paulo, a multidão fez ali um grande silêncio e Paulo começou a falar na língua hebraica, dizendo, e o que Paulo disse? Capítulo 22, irmãos e pais,
Escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazê-lo amarrados a Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos por seguirem a Jesus. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz, aleluia, do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que ele me respondeu: eu sou Jesus, aleluia, o Nazareno, a quem você persegue, Saulo. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, Saulo, entre em Damasco, onde lhes dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a vista. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então, ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava lá presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, para os gentios. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus foi preciso cegar Paulo para este mundo, para que ele tivesse os olhos abertos, para ver coisas grandes e reveladas pelo Senhor. Talvez, ouça isso, talvez nós não estamos conseguindo ver a grandeza do Pai, porque estamos muito voltados nossos olhos para as coisas deste mundo. Talvez estamos deixando de ver a grandeza do Pai, de ouvir a voz do Pai, porque estamos buscando coisas terrenas. Talvez alguns o Senhor precise cegar, nem que depois abra a sua vista, mas para que possamos tirar os olhos do mundo e olhar para o Senhor. Paulo não foi mais o mesmo depois que Deus o cegou, para que ele pudesse ver a glória do Senhor. Aleluia. Então busque, queridos, busque isso para a sua vida.
Busque ao Senhor para que Ele se revele a você. E revele a sua obra, o seu propósito, para que assim nós possamos pôr em prática. Amém? Paulo livra-se de ser açoitado. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas, quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. É assim que fazem os religiosos, ou os que não aceitam a palavra de Deus. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem a quem o senhor quer açoitá-lo, ele é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você por acaso é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ele não era romano. Ele comprou a cidadania. A cidadania essa, para nós como igreja, foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós também tínhamos perdido essa cidadania. Alguém comprou para nós. Jesus comprou com o seu sangue. Aleluia! E nos selou, nos deu o ingresso para estarmos com ele na eternidade. Esse ingresso é o Espírito Santo. Ao que Paulo respondeu ao questionamento do comandante, que não era romano, mas tinha comprado a cidadania. Pois eu tenho e sou de nascença romano. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do Sinédrio. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou diante deles. Nós vamos ver o que aconteceu amanhã, na nossa leitura diária de amanhã. Aqui termina o capítulo 22. Queridos, uma palavra tremenda, sabe? Uma palavra assim que nos alimenta a nossa fé, sabe? Uma palavra que nos encoraja a viver para o Senhor. É muito bom. Queridos, eu costumo dizer que nesta vida, se não for para servir a Jesus, você não viveu. E se não for para ser salvo, não valeu a pena ter nascido. Então, se você que está do outro lado, acompanha o canal, ainda não é salvo, ainda não é filho de Deus, missionário, todos nós somos filhos. Mentira. Se disseram isso para você, estão te enganando. Todo mundo é criatura. Filhos é só aqueles que nascem, como disse o próprio Jesus em João 3, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Você quer fazer parte do reino dos céus? Então nasça de novo. Missionário, como é que eu nasço de novo? Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, vai dizer que eu preciso crer com o meu coração e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida com a minha boca. Então, que ele faça isso hoje. Jesus está voltando. Quer ele esteja voltando fisicamente para buscar a igreja, ou quer que seja o dia de você ir embora. A questão não é quando tudo isso chegará ao fim, é de que lado você vai estar. Se você vai estar na eternidade com Deus, ou na destruição eterna que é o inferno. O inferno é um lugar que Deus preparou para Satanás e os demônios, não foi para ser humano. Tão terrível é o castigo no inferno, por isso que não é para ser humano. As pessoas vão porque rejeitam a Jesus. Então o convite é para você, que ainda não fez essa aliança, faça hoje. E você que tem essa aliança com Jesus, mantenha. Renuncie o mundo, porque, missionário, eu faço parte de uma igreja, mas ainda gosto de algumas coisas do mundo. Você vai terminar também junto com os ímpios. Você precisa renunciar. A salvação, cristão, queridos, é um cristal que não pode cair. Porque se cair, quebra. E se quebrar, não emenda.
lá em Hebreus, nós vamos chegar lá no decorrer das nossas leituras, daqui para o fim do ano, nós vamos chegar lá. Hebreus diz que é impossível, uma vez que você provou do mundo vindouro, provou dos dons de Deus, foi salvo em Cristo Jesus e abandonou a fé, é impossível você ser reconduzido novamente à salvação. Pelo homem, pelos méritos humanos, é impossível. Então, querido, se firme. O mundo não tem nada a te oferecer. O que ele nos oferece é para nos destruir. É bom, é prazeroso para a nossa carne, mas é para nos levar para o inferno. Renuncie isso. Jesus te chamou para algo melhor e maior. Jesus nos chamou para viver na cidade santa, onde as ruas são de ouro. Os muros da cidade são de ouro. Aonde não terá calor e nem frio, porque não tem nem lua e nem sol. O sol traz calor, a lua traz o frio. Não vai ter estrela. A luz que vai nos alumiar, como chama aqui no interior, ou nos iluminar, é a própria glória de Jesus. Aleluia. Não perca isso por nada, meu irmão. Eu decidi renunciar tudo nesta vida que possa me afastar de Jesus, porque eu tenho uma convicção. Um dia eu vou conhecer a face do meu Pai. Um dia eu vou conhecer Jesus como Ele é. E um dia eu vou conhecer o Espírito Santo que habita em mim e eu não o conheço como Ele é. Paulo disse que hoje nós temos um reflexo, como que de um espelho. Mas um dia o conheceremos como Ele é. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos salvos. Nós não podíamos ser salvos, Pai, por méritos próprios. Nós não podíamos ser salvos, Pai, pelo sangue de bodes, pelo sangue, meu Pai, de carneiro, de cordeiro, não. Só podíamos ser salvos se os nossos pecados fossem pagos, fossem apagados pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Por isso que hoje nós somos livres para te adorar, livres para te servir, Pai, mesmo em um mundo caótico, mesmo em um mundo que persegue o Senhor Jesus, nós somos livres, aleluia, livre do pecado, livre da condenação. Portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diz a tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu te peço, Pai, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, que o Senhor nos conceda um dia de milagre. Pai, quantos irmãos não vivem desesperados, com dúvidas, com medos, com ansiedade, pelas incertezas do futuro? Pai, que o Senhor traga consolo, conforte esse coração, essa alma. Traga a convicção do coração de que ela não pertence a este mundo. Porque quando nós temos convicção, Pai, da salvação, este mundo e as suas consequências não nos abalam. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua companhia, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor limpou essa casa que era suja para poder habitar nela. Obrigado, Pai, pela a maior demonstração de amor, que foi moer Jesus na cruz, para que nele fôssemos salvos. Tomo posse de uma semana abençoada e não há bênção se não tiver a tua presença. Permaneça conosco, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ilumine o teu dia, e que nele, em tudo, ele te prospere, no nome de Jesus, graça e paz.